Então, Daniel capítulo 2, versículo 37, ele vai dizer ali, ó, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, só o versículo 39, ele fala de dois reinos. Versículo 40, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, os dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Aí ele segue aqui, ó, versículo 41. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mediante alianças, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então vamos para o versículo 44 e o 45, são os dois últimos, que é o foco do nosso estudo na noite de hoje. Então diz assim o versículo 44 de Daniel 2. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse é o versículo 44. Vamos trazer algumas referências a respeito disso. Vamos lá para a primeira aqui. Eu tenho poucas referências hoje, eu acredito que vai ser bem rápido até. Os irmãos já estão vendo o Salmo 145, é o mesmo salmo que eu postei hoje na chamada do nosso estudo, e esse salmo diz assim, Salmo 145, 13, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Salmo 89, versículos 13 e 4, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei teu trono de geração em geração. Então, mais uma promessa aqui para o descendente de Davi. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqueles 6 aspectos do Espírito Santo que a gente estudou lá atrás, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O próximo item é sobre a pedra rejeitada por Israel. Nós falamos muito sobre essa pedra lá no início do nosso estudo semana passada, de modo que nós ficássemos certos de que Jesus também era conhecido como a pedra fundamental e a pedra que foi rejeitada pelos próprios judeus. Mateus 21, 42, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Isso aqui lá no salmista. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui a gente faz um link com isso que nós estamos vendo aqui do sonho de Daniel, que aqueles reinos não haverá mais vestígio deles, eles vão ser reduzidos de fato a pó. E o versículo 45 de Mateus 21, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava.
E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus 24, versículo 29, sobre a volta de Jesus, aquilo que o Helder acabou de falar. Então, a volta de Jesus eu coloquei ao lado aqui da pedra da estátua, vocês podem ver aqui, onde eu estou mostrando, tá? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 45, e o último aqui dessa parte do capítulo 2, diz assim: assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, ou seja, são mãos divinas, na verdade, todo esse cenário aí é feito por Deus. Essa pedra ela não é humana, ela não vai combater, como está acontecendo lá na Europa agora. Então, é uma pedra sem auxílio de mãos, ela é cortada e ela despedaça o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aí Daniel finaliza a conversa com ele, com o rei Nabucodonosor. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Então, a partir dali, a partir do Império Babilônico, até se concretizar, até o fim, e eu colocaria o fim desta era, para mim, é ao final da grande tribulação, quando então Jesus voltará e vai implantar o reino de Deus aqui, o reino de Cristo. E aí ele fecha: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Lá em Apocalipse capítulo 19, é exatamente no cenário da batalha do Armagedon. Ali diz no capítulo 19, versículo 17: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aqui o Senhor está colocando como a grande ceia, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E aí ele prossegue aqui, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse versículo aqui é aquilo que eu venho falando já desde a semana passada, que o reino de Cristo, ele já é vindo, ele já existe, ele é real, ele está dentro de nós, o reino dele, mas aquele reino físico em que ele comandará as nações, esse ainda não foi implantado, aquele reino de justiça, de paz,